Galera, é o seguinte, isso aqui é uma peça de ficção, tá? Vamos supor que não tem nada de esquisito acontecendo. Lula vai subir a rampa dia 1º de janeiro de 2023, ele venceu as eleições que foram limpas, transparentes, ele tem apoio popular, o STF não interferiu, muito menos o TSE, Bolsonaro já garantiu sua aposentadoria, não quer mais saber de política. Fechou? Repetindo, é só uma peça de ficção, tá? Vamos lá, vocês devem se lembrar que durante todo o período eleitoral, o PT fazia duas acusações básicas contra Jair Bolsonaro. As duas principais, né? Era uma centena, mas tinham duas que eram as principais. Primeira, orçamento secreto, que já virou emendas do relator. Já estão ali abraçadinhos com as emendas do relator, que tem esse nome bonito agora. A outra era o sigilo de 100 anos. Bolsonaro fez um monte de coisa errada, isso é um absurdo, a gente não pode aceitar isso aí. Lula, a primeira coisa que eu vou fazer é derrubar o sigilo de 100 anos de Bolsonaro, né? Esqueciam, aliás, não tinha como esquecer porque a gente sempre lembrava, né? Mas a narrativa tem que perdurar. Que foi a Dilma que criou essa lei, que sancionou essa lei do sigilo de 100 anos. E que, na verdade, é algo normal, né? Se não existe nenhuma ilegalidade, não tem problema nenhum. Vejam só que coisa interessante. Agora, a equipe de transição do cachaceiro, né, resolveu revelar. Tá rolando aí uma desavença. Alguns não querem, né? Algumas pessoas não estão querendo esse papo de revelar o sigilo de 100 anos do Bolsonaro. Agora, existe uma parte que quer revelar. Vamos revelar tudo que o Bolsonaro colocou sob sigilo, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas querem colocar sob sigilo de 100 anos os atos administrativos feitos por quê? Pela equipe de transição do cachaceiro. Gente, é uma hipocrisia, é uma sacanagem, é uma canalice, é uma vagabundagem, né? É uma coisa impressionante. Mas assim, vamos lá, tá? Repetindo aqui, para ninguém pegar um trecho desse vídeo e sair publicando na internet dizendo não, o Ed está dizendo, já desistiu, o Ed está dizendo que o Lula vai assumir, vai ser presidente no Rio de Janeiro. Não é isso, a gente está falando de um mundo utópico aqui, né? A coisa mais impressionante é a seguinte, as pessoas que lançaram mão, né, fizeram uso dessas acusações bizarras, né, como forma de tentar diminuir o caráter, né, da probidade de Jair Bolsonaro, já esqueceram disso, não querem mais saber disso, porque sempre existe uma justificativa. Não, se o Lula está fazendo, não tem problema, no caso dele é tranquilo. Agora Jair Bolsonaro não pode, ele tem que ter gastado R$1 bilhão em leite condensado para colocar naquele pão em cima da mesa, né? É assim que funcionam as coisas. Orçamento secreto, ninguém dá mais uma vírgula sobre orçamento secreto, porque agora o negócio é tudo bonitinho, é todo cheirosinho, né? Não tem mais nada de errado. Por quê? Não, porque eles vão governar para o povo, para os pobres. E aí você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Agora, tem um outro detalhe, que é o seguinte. Durante toda a campanha, nós estávamos dizendo que a gente ia sofrer com a censura mais ainda do que sofre agora, enquanto Jair Bolsonaro ainda é presidente da República. Né? E aí quer dizer, não, isso não existe. É porque existe uma diferença entre fake news, né, e informação. Se for fake news, não tem esse papo de liberdade de expressão. Mas quem define o que é verdade e o que é mentira nesse mundo louco de Alexandre de Moraes? Não interessa. Fake news não pode. E aí, o artigo 5º da Constituição não abarca isso aí. Aí tu tem que engolir, né? Tu tem que engolir a avaliação deles do que é verdade e do que é mentira. Mas nossa liberdade de expressão estava garantida. Basta, né, não falar o que eles não gostam. Vejam bem. De acordo, né, com a mídia, o Poder 360, a equipe de transição do Lula vai reformar a SECOM, né, Secretaria de Comunicação do Governo, e vejam só que bizarrice. Eles querem dividir a SECOM em 5 departamentos diferentes, ou seja, 5 cabides de emprego, né? E haveria um setor específico para monitorar as redes sociais. Olha só, o STF já tem isso. Aquele acordo, aquele negócio lá com uma empresa, né? O que é inconstitucional. Né? Agora seria o executivo através da SECOM fazendo a mesma coisa. STF não, perdão, TSE. Né? A gente teria, então, o TSE fazendo isso e o Poder Executivo fazendo isso. E tem gente que acredita que teria oposição no Brasil.
caso o Lula subisse a rampa. Peraí, ele vai subir. Isso aqui é um vídeo hipotético. Né? E aí vocês veem, pessoal, o tamanho do monstro que a gente está enfrentando. Porque não é só a questão da narrativa ser criada pela cúpula da esquerda, não. São as pessoas que votam no Lula e se utilizam dessas mentiras para se justificarem, né, perante a sociedade. Ah, não, mas é porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, sigilo de 100 anos, orçamento secreto, maior esquema de corrupção da história. Hoje, essas pessoas já perceberam, já compreenderam, já absorveram a informação de que o Lula vai fazer uso ostensivo dessas ferramentas. Tanto do dito orçamento secreto, que agora já tem nome cheiroso, como eu já disse aqui, né? Emendas do relator, como também na questão do sigilo de 100 anos. Eu, né, proporia a seguinte coisa, né, o seguinte trato aqui, o seguinte arranjo. Lula, tu vai subir a rampa, né? Tu vai subir a rampa aí dia 1º de janeiro de 2023. Que tal se você tirar o sigilo de todos os documentos? Não interessa se é do Fernando Henrique, não interessa se é da Dilma, não interessa se é teu, não interessa se é do Bolsonaro, tu tira o sigilo de todos os documentos que estão aí abarcados por essa lei sancionada pela Dilma Rousseff. Porque sim, existem documentos lá de trás, antes do governo da Dilma, antes da lei entrar em vigência, que também estão sob sigilo. Por quê? Porque antes existia o sigilo só não era de 100 anos. Então a gente tem documento do Fernando Henrique, tem documento do Lula, tem documento da Dilma e tem documento do Bolsonaro. E do Temer, né? Sugiro aqui, Lula, você é futuro presidente da República, por que você não derruba o sigilo de tudo? Todos os documentos que estão sob sigilo. Derruba de tudo, não só do Bolsonaro. Aí não fica tão feio para você. Galera, é o seguinte. Vamos encerrar o teatro, né? Porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu não acredito que ele vai subir a rampa. Algumas coisas estão acontecendo, a gente já conversou no primeiro vídeo de hoje, né? As publicações no Diário Oficial da União, a viagem do presidente aos Estados Unidos. Hoje, né, surgiu a história de que o brigadeiro, né, o comandante da aeronáutica, não estaria disposto... Aliás, a notícia foi a seguinte, vejam só a contradição. Que o comandante da aeronáutica estaria disposto, né, a uma ruptura, a participar de uma ruptura democrática, que seja o artigo 142 sendo colocado em prática. Né? A informação que a gente tinha até pouco tempo atrás era justamente o contrário, de que ele, o comandante da aeronáutica, é que estaria meio com o pé atrás em relação à aplicação do 142, né? E que o da Marinha e o do Exército teriam concordado. Da Marinha primeiro, depois o do Exército. Aí o próprio brigadeiro veio a público e desmentiu a matéria. Agora, não ficou claro para mim o que o brigadeiro comandante da aeronáutica considera uma ruptura democrática, porque nós já vivemos isso aí. A ruptura democrática já aconteceu há muito tempo atrás. Então, se o brigadeiro realmente não quer apoiar, como ele disse, uma ruptura democrática, ele tem que... não pode se omitir. Ele tem que agir agora. Porque a ruptura, repito, já aconteceu há muito tempo. Então, brigadeiro, se o senhor, não apoia a ruptura democrática, deixe a inércia de lado. Entre em ação, honre a sua farda, honre seus flaps, né? E faça alguma coisa. Porque se existe algo que não é ruptura democrática, é um artigo constitucional. Como o artigo constitucional pode ser considerado uma ruptura democrática? Ruptura democrática a gente vem acompanhando no Brasil durante os últimos 4 anos, brigadeiro. Seu discurso está meio turvo, né? Não dá para entender muito bem o que o senhor quis dizer. Mas eu prefiro contar com o seu bom senso, né, e com o seu patriotismo para que essa declaração seja esclarecida, não através de palavras, mas através de atos, né, nos próximos dias. Talvez até dia 30. Tá? É isso, pessoal. É isso. Vídeo aqui, repito, né, a maior parte dele, fictício, para mostrar para vocês como todas as justificativas da esquerda sempre foram e sempre serão falsas. Todas. Orçamento secreto, sigilo de 100 anos. É assim que eles funcionam. Um forte abraço, a gente se vê por aí.